depois de um álbum como Band on the Run, um álbum avassalador, lindo demais, é considerado um clássico, mas parece que Paul e sua turma acertaram a mão. Brody, como é que você enxerga essa obra, ou como você conheceu o Venus and Mars? Eu enxergo como um disco clássico, né? Sim, sempre tem aquela lenda, né, do segundo disco, até porque, como banda, o primeiro disco do Paul McCartney é o Band on the Run, né? Então esse aqui seria o segundo disco com o Wings, né? Antes seria o terceiro, enfim. Eles tinham lançado outros, assim, solo, né? Mas esse aqui tem difícil, assim, porque, pô, ele tinha acabado de lançar o Band on the Run, né, cara? E agora, como é que seria? Então, tem aquela lenda do segundo disco, tem a lenda de quando a pessoa o artista lança um disco foda, assim, como que vai ser o sucessor, né? Normalmente vai ser mais fraco. Vamos comparar, por exemplo, o Queen lançou Night at the Opera, depois vem a Day at the Races, né, cara? Então tem tudo isso daí, né? Mas o homem é o homem, né, cara? Paul McCartney é só ele, né, cara? E ele lança um disco, assim, que ele... com várias influências, assim, de cultura pop, psicodelia, referências aos próprios Beatles, né, cara? E riffs, assim, grudentos, né? Alguns riffs grudentos. Eu me lembro a primeira vez que eu vi esse disco, assim, cara. Eu comprei ele... Na verdade, a gente ouvia muito isso nem era streaming ainda, cara. A gente gravava CD pra ouvir no carro. Nem tinha MP3, era CD mesmo, cara. E aí, eu não lembro bem certo o ano que foi, mas eu também estava fazendo faculdade de comunicação social, também era publicidade e propaganda. Não terminei. Não terminei. Mas o meu brother, assim, a gente tava ouvindo muito esse disco, assim, principalmente por causa de Letting Go, né? Que é a última faixa do lado A aí. E naquele ano, eu vou me arriscar a dizer, cara, ou foi 2007 ou foi 2008, um desses dois aí. Eu comprei um baixo da Giannini, o Stratosonic, de um outro ficou um grande amigo meu. E ele falou assim: vou te mandar um presente junto. Ele mandou o DVD do Rock Show, né? Que é o DVD de 77, acho que é. Cara, bom, hoje eu acho que o DVD nem roda mais, tanto que tu ouviu, assim, cara. Então, foi nessa época que eu descobri, assim, né? Já tinha virado Beatlemaníaco e tudo. E aí, cara, tá aqui, ó. Duas, dois. Ô, Vitor, mãe, pede um pra ti aí, eu já tenho um também. Disco maravilhoso, assim, disco que, sem comentários, eu curto pra demais. Vitor, e tu, como é que conheceu o álbum? Coloca ele também como um clássico aí na tua concepção? Eu coloco, mas eu acabo indo mais pro lado do Band on the Run, porque eu lembro que na época que eu comprei o vinil, que foi naquela época maravilhosa que os discos de vinil estavam tudo barato, tava tudo baratinho, eu comprei o meu Band on the Run, eu comprei importado e eu tava vendo o precinho, porque na loja marcavam tipo 8N, e o N significava 2. Aí quando eu fui ver, eu paguei no importado do Band on the Run da época, eu paguei R$8. Aí eu comprei o Band on the Run e tal, só que era uma época que não tinha Spotify, não tinha Deezer, a gente tinha que sobreviver à base do 4Shared, do Mega Upload, dos blogs que tinham. E eu tinha a discografia do Paul no computador, tal, pirataço total, não conseguia achar o Venus and Mars. E foi um disco que, sinceramente, eu fui acabar gostando dele por causa do Rock Show. Porque aquelas cenas do Paul tocando You Gave Me the Answer e Medicine Jar, que o Jimmy tá cantando, essas duas faixas foram que me fizeram acabar ouvindo o álbum direitinho, do começo ao fim. E é um clássico. Mesmo, depois que tu acaba descobrindo a história da banda, que tava tendo aquela tensão, porque teve 2 bateristas no meio desse rolê todo, que era o Joe English, e só que antes teve o Geoff Britton, porque teve o quebra-pau deles, acho que foi do Geoff com o Paul, ou foi com o Jimmy, ele acabou saindo e entrou o Joe English. Então é um disco que comparado com o Band on the Run, ele é totalmente... muito tenso.
Tu vê tudo que é tenso nesse disco todo, nas faixas ali tu consegue perceber que tava tendo algum BO lá. Mas com certeza é um clássico, não tem que tirar nem pôr. Quarto álbum da carreira do Paul, assim, com Wings, é um álbum perfeito. Ele consegue ser até um pouco melhor que o Band on the Run, porque ele alcançou totalmente o topo das paradas, coisa que o Band on the Run ficou em terceiro. Acho que no Reino Unido ele ficou em quinto lugar. E quando saiu o Venus and Mars, ele já foi para primeiro lugar. Já estava solidificado a carreira do Paul, assim, com Wings. Bom demais, né, cara? E ele é um disco muito setentista, né? Ele é um retrato daquela época ali, né? Estavam falando do rock show, assim, tem muita energia do rock, né? Dos anos 60, mas ele tem uma pegada de glam também, assim, né? Aqueles riffs mais marcantes. Eu, particularmente, cara, não me atrai muito a faixa que saiu como single, que é Listen to What the Man Said. É uma música que, pra mim, ela ficou daquelas baladas datadas, assim, né? Como algumas outras coisas do próprio Paul, assim. Ao contrário dos Beatles, que mesmo as baladas, né, assim, elas são eternas, essa me parece que ela tem muito a cara dos anos 70 ali, e o Paul parece que repete mais ou menos essa fórmula em alguns álbuns depois, né, assim, é uma balada pra mim datada, assim, cara, de certa forma, né, mas o que não esconde o brilhantismo do álbum, assim. Tanto que essa faixa tem a participação de todo mundo que tocou no disco, né, porque além do Jimmy, da Linda, do Danny, tem o Dave Manson do Traffic tocando guitarra, e tem o Tom Scott, que era do LA Express e que também foi do Blues Brothers. Então é a banda que tem, tipo, todo mundo que participou do disco tá lá. Mas eu também não acho que é uma faixa que deveria ter saído como single. Não é tão forte quanto algumas outras que tem no disco. É isso aí, Brody? É isso aí, eu concordo com ele sim, cara. Mas eu não sei por que também que eles fizeram isso. Não sei se é questão contratual ou se foi questão da cabeça do Paul McCartney, né? Alguma coisa saiu, mas não é uma faixa assim que talvez bom, na época talvez pudesse ser diferente, né? Era mais psicodélico, era outra situação, né? Mas hoje, se talvez a escolha tivesse sido... Bom, a gente já falou que não foi talvez a mais acertada, né? Hoje mais ainda, então, né? Porque tem outras baladas bonitas, como a Loving Song, né? Que é a terceira faixa do álbum, que aí sim, né? Assim, ela é uma faixa que ela não é aquelas músicas datadas, assim, né? Talvez até pelo fato de ser datada, agora fiquei pensando aqui comigo, né? Que é a Listen to What the Man Said, que ela foi escolhida porque talvez fosse um retrato da época, assim, né? Tipo assim, mais ou menos o que a galera curtia, né? Assim, em termos de balada, né? Isso aí. Isso aí. Cara, e rock show, hein? É muito animal, né? O que eu acho desse disco, na verdade, cara, é que ele é um disco que, por mais que ele seja, como eu falei, ele tem essa questão de riffs e tem essa questão mais flertes com vários estilos, né? Até eu vou me arriscar aqui dizer que talvez o Paul McCartney, ele tem, assim, ele se inspirou muito no Burt Bacharach, né, cara? Eu tenho essa impressão, assim, sabe? Por ele ser um artista muito versátil, assim, cantar um pouco de tudo na balada, a coisa mais folclórica, né? Então tem tudo isso, assim. E é um disco, talvez como o Band on the Run, né, cara? Talvez o maior defeito do Venus and Mars é não ser o Band on the Run. Entendeu? Mas é um disco, assim, que tem muita canção, assim, pop no sentido de ser popular, né, radiofônica, comercial, que soou muito bem na época para rádio, soa bem até hoje, né, e aí funcionou também muito bem no rock de arena, né, até porque com essa formação eles fizeram muitos shows gigantescos, né, então você pega aí canções como, bom, a abertura do show deles era Rock Show, na sequência já emendavam Jet no show ao vivo, né, lá na frente já tinha Letting Go e outras, enfim. É um disco que funciona, muitas músicas funcionam assim bem em grandes estádios, né? Fala aí, Desconectors, esse aqui é um corte do nosso podcast Redação Desconecta, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Não esquece de deixar o like e também seguir a gente por lá.